Olá pessoal, hoje é dia 15 de julho de 2018 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Né? O primeiro comentário, a primeira notícia é um pouco a repercussão do que nós tivemos durante a semana da tentativa, essa sim, uma verdadeira tentativa de golpe de libertar o Lula na semana passada. Né? Nós vimos que o domingo da semana passada foi um domingo terrível, né? Porque nós tivemos um desembargador, que na verdade é um militante petista que ocupa um cargo de desembargador, fazendo de tudo para libertar o Lula, né? Passando por cima da lei, passando por cima da hierarquia, né? Agindo de maneira absolutamente irresponsável e gerando um tumulto desnecessário na nação. Tá? E quais foram as repercussões? Né? Então, quando a coisa esfria, né, a gente fica naquela tensão, e aí vai libertar, não vai libertar, como é que vai ficar, etc. A gente não consegue pensar exatamente no que está acontecendo. Mas depois aí as coisas vão aparecendo, né, as repercussões vão surgindo e a coisa vai aparecendo. Né? Então eu fiz aqui uma listinha, né? Então, primeiro para a gente entender, né, as justificativas, né, a principal justificativa que o desembargador Favretto usou. Na verdade, o militante do PT no cargo de desembargador. Dizendo que havia um fato novo que justificaria a libertação do Lula. E qual seria o fato novo? O Lula era pré-candidato. Né? Isso é uma brincadeira, porque o Lula é pré-candidato desde que ele entregou o cargo para Dilma. O projeto do PT era o Lula ficar 8 anos, a Dilma mais 8, e depois o Lula voltaria nesta eleição para reassumir o poder. Esse era o projeto. Esse projeto foi por água abaixo, por conta da Operação Lava Jato, principalmente, né, e a repercussão que teve na população que exigiu o impeachment da Dilma. Então não tem fato novo. Primeiro, ser pré-candidato não é nenhuma figura jurídica, não existe juridicamente o pré-candidato. Na nossa legislação isso não existe. Na prática, acaba existindo. Nós temos vários pré-candidatos que não podem se colocar como candidatos porque estariam infringindo a lei eleitoral. Por isso que eles usam a expressão pré-candidato. Mas o pré-candidato não existe na nossa legislação. Né? Segundo, isso não garante libertação de ninguém. Você imagine você, né, se o fato de ser pré-candidato garantisse a sua libertação. Né? Você iria numa cadeia qualquer aí, né, pegaria os traficantes mais perigosos do país e perguntaria, bom, quem é pré-candidato aí? Todo mundo ia levantar a mão. E aí, você liberta todo mundo porque o cara se diz pré-candidato? Claro que não, né? Então isso é uma bobagem terrível. Mas teve um outro argumento, né, que esse militante petista Favretto, que ocupa um cargo de desembargador, usou, que essa é interessante. E que alguns ministros do Supremo têm levantado essa questão. Né? Eu até anotei aqui. Para que a prisão ocorresse, ela deveria estar fundamentada, né, e que se mostrasse necessário. Né? Então, portanto, a prisão do Lula não cumpriria essas exigências, porque o Lula não teria o risco para a sociedade, etc. Qual é a manobra dessa argumentação? É confundir a prisão preventiva no cumprimento de uma pena de alguém que já foi condenado. Porque, de fato, para que você possa decretar a prisão preventiva de alguém, você precisa cumprir uma série de requisitos. Entre eles, que essa pessoa não cause risco para a sociedade, o interesse da investigação, porque essa pessoa pode eventualmente destruir provas, pressionar testemunhas. Então, isso justificaria uma prisão preventiva. Mas não é o caso do Lula. O Lula, ele está preso porque ele foi condenado em primeira instância e em segunda instância foi reafirmado a condenação. Então ele está cumprindo a pena por ser condenado e não é a prisão preventiva. Então, você percebe? É a tentativa de tentar distorcer a legislação em benefício de um criminoso. Né? Felizmente, a ação do juiz Sérgio Moro foi fundamental e muita gente tem criticado o juiz Sérgio Moro, dizendo que ele não poderia se manifestar porque ele estaria quebrando uma hierarquia, mas isso também não é verdade, porque na própria sentença do militante petista Favretto, que está ocupando um cargo de desembargador, na própria sentença desse Favretto, ele abriu a brecha. Ele falou, o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, se quiser, tem um prazo de 5 dias para se manifestar. Ora, foi o que o Sérgio Moro fez. Ele quis e se manifestou e ali naquele momento ele disse corretamente
que o desembargador era incompetente, incompetente no sentido de não ter competência para... Não incompetente, também é incompetente juridicamente, né, mas não era esse o caso. É incompetente porque não tinha competência para julgar, para conceder um habeas corpus de um caso que foi decisão de um colegiado, né? Então, foi nesse sentido que o Sérgio Moro se manifestou. Tá? Então, agiu corretamente, prontamente, com a própria anuência do Favretto, né? Que achou que o Sérgio Moro não ia se manifestar e quebrou a cara, porque nós temos um verdadeiro patriota ali na primeira turma, né, na primeira instância em Curitiba, coordenando as operações da Lava Jato. Tá? Então, depois nós tivemos a presidente do STJ, aliás, essa presidente do STJ, Laurita Vaz, né, teve uma postura muito firme na crítica à postura do Favretto, e ela também tomou a iniciativa de negou em bloco 143 pedidos de habeas corpus para o Lula. Qual foi a estratégia que o PT utilizou depois? Dar uma ordem para que militantes, simpatizantes, etc., entrassem em diversas localidades, isso eles já fizeram em outros momentos, tá? É o que o pessoal chama de guerrilha jurídica, né? Você fica solicitando um monte de liminar, um monte de habeas corpus, e para tentar ver se um juiz cede e cria um certo tumulto, etc. Essa presidente do STJ, Laurita Vaz, negou os 143 de uma vez só, né? Até porque estava claro que eles eram tudo orquestrado. Tá? E ela mesma declarou que a postura do Favretto, do militante petista Favretto, causou tumulto sem precedentes no judiciário. E tinha como consequência o enfraquecimento e a desmoralização do poder judiciário. Né? A própria Raquel Dodge, que é do Ministério Público, né, a presidente do Ministério Público, fez um pedido formal de aposentadoria compulsória do Favretto. Isso é uma aberração que nós temos no nosso país, no nível jurídico, né? Alguém que exerce um posto, né, um juiz, um desembargador, etc., ele não é demitido, né? Ele é aposentado. É um absurdo esse tipo de legislação. Quer dizer, o cara comete um crime, como nós tivemos o caso do juiz Lalau em São Paulo, que foi provado que ele desviou o dinheiro da obra do Fórum Trabalhista, que fica aqui em São Paulo. Quem conhece a região, fica no centro de São Paulo, ali na região da Barra Funda. Foi provado que ele desviou dinheiro, mais de 200 mil reais, e a pena que ele teve foi a aposentadoria. Esse tipo de coisa, essa legislação precisa se alterar, porque é um privilégio indevido para um criminoso que às vezes ocupa um cargo de juiz. Mas é a lei, e ela fez esse pedido de aposentadoria compulsória desse juiz, tá? Desse desembargador. Né? Continuando aqui, né? Uma outra notícia importante, tá? O governo do Michel Temer, olha só a que ponto chega esse cidadão. Ele liberou 100 mil reais para uma ONG, olha o nome dessa ONG, né? ONG chamada Católicas pelo Direito de Decidir, que não são católicas porcaria nenhuma. Não existe nada na Bíblia e nem no ordenamento jurídico e na tradição católica e nenhuma outra religião cristã que autoriza a prática do aborto. Né? Mas essas mulheres aqui que usam o termo católico para confundir, né, elas são defensoras do aborto, elas existem para defender a legalização do aborto. E o governo do Michel Temer deu 100 mil reais para elas. Para fazer o quê com esses 100 mil reais? Elas vão organizar um seminário de um dia, um único dia, vão ganhar 100 mil reais para um único dia de trabalho, para organizar um seminário, para discutir e debater, né, a atuação da bancada religiosa no Congresso Nacional e elaborar estratégias para combater o que elas chamam de fundamentalismo religioso. Ou seja, combater essa chamada bancada religiosa, que atua no Congresso. Né? Então, o governo Michel Temer, né, teve uma postura equivocada em dois sentidos. Primeiro, de dar dinheiro para abortistas. Né? Abortistas, inclusive, que usam de maneira indevida o nome católico. Segundo, se contrapor a uma parcela legítima da sociedade, porque o Congresso Nacional, como todo legislativo, ele precisa refletir a sociedade.
Então, a sociedade elege representantes. Então, você vai ter ali representantes. Você vai ter representantes da esquerda, você tem representantes de abortistas no Congresso. Se tem gente que defende o aborto na sociedade, acaba tendo representantes abortistas no Congresso. Se a sociedade, e as pesquisas apontam que majoritariamente a sociedade brasileira é contra o aborto, é claro que essa posição precisa estar refletida no Congresso. Então é inaceitável a posição do Michel Temer no sentido de dar dinheiro para uma ONG abortista para combater uma ação legítima do Congresso, que é uma posição que existe na sociedade. A sociedade brasileira é cristã. É óbvio que você terá representantes cristãos na sociedade, no Congresso Nacional. Tá? Então, é lamentável, e dinheiro público, né? Lamentável que o Michel Temer use dinheiro público para fazer política contra a bancada religiosa no Congresso Nacional. Que, insisto, é legítima. Tá? Eu posso concordar ou não, por exemplo, com a bancada abortista, mas é legítima que ela existe, porque existem pessoas na sociedade que votam neles por isso. Então, é a representação na sociedade que está ali. Tá? Mas, de qualquer maneira, a postura do Temer foi absolutamente equivocada. É triste dizer, mas o Temer ele poderia ser um presidente, né, que iria sumiu no lugar da Dilma, que fosse um ponto de referência. Mas ele acabou sendo um ponto de decepção. Assim, nós sabíamos que ele já não era flor que se cheira, porque afinal, para ser vice do PT, não pode ser muito boa coisa. Mas ele conseguiu decepcionar. É lamentável a postura que ele fez. Ele deveria se espelhar no Itamar, né, que pelo menos sabendo que era um governo tampão, agiu de maneira adequada, né, e não agir como ele tem agido, né, como um verdadeiro lacaio aí da esquerda. Tá? Para ir terminando, né, duas notícias interessantes. Primeiro, hoje, né, quando vocês assistirem o vídeo, talvez até já tenha acontecido, hoje termina a Copa do Mundo, né, tem a final, França e Croácia. Né? E é interessante, mas não é sobre o jogo que eu quero comentar, mas é sobre uma deliberação da FIFA, né? Que a FIFA resolveu proibir que nos estádios, né, os telões, que filmassem mulheres bonitas. Né? Parece que para a FIFA, né, e para o mundo politicamente correto, ser bonita, né, ser uma mulher bonita virou uma ofensa. Né? Então a FIFA aí parece que não quer mais que se divulgue as mulheres bonitas, né? Que é comum nos estádios, né? Você filmar, fotografar. Isso vem de umas 3 ou 4 Copas para cá, tem se tornado tradição, né? Pessoas aí da minha geração vão se lembrar da Larissa Riquelme, né? do Uruguai, do Paraguai, né? Que ficou famosa, mesmo não tendo ido à Copa, né? Mas ficou famosa como uma torcedora bonita, né? Que acabou sendo fotografada, etc. Né? Mas a FIFA parece que está na contramão aí da tradição mundial aí, e enveredou pelo politicamente correto. Né? Isso causa espanto, porque primeiro que isso é uma grande bobagem, né? Ser bonita não é uma ofensa, né? É um elogio, mas a gente tem que ficar atento porque nós sabemos que a próxima Copa, né, em 2022, vai ser no Catar. E o Catar é um país de 95% da sua população, 90% da sua população é muçulmana, né? Então precisamos ver aí se a FIFA já não está se preparando para a Copa do Catar, né? Mas de qualquer forma, uma grande bobagem, né? Ser bonita não é ofensa, tá? Como disse aí o Vinícius de Moraes, né? As feias que me perdoem, né? Ou como ele falou precisamente, né? As muito feias que me perdoem, né? Mas a beleza, ela é fundamental. Tá? Por fim, para terminar, precisamos acompanhar aí, vou ver se na próxima semana eu faço um vídeo com um pouco mais de detalhes, com o que está acontecendo na Nicarágua. Tá? A Nicarágua passa por um processo de convulsão política muito forte, lembrando que o presidente da Nicarágua é o Daniel Ortega, ex-guerrilheiro de esquerda, que está sendo acusado pela oposição de ele, junto com a sua esposa, quererem implantar uma ditadura na Nicarágua. Ao mesmo estilo aí do que está acontecendo na Venezuela. Então, teve manifestações de estudantes contra o governo da Nicarágua e o Daniel Ortega tem usado das forças policiais e de grupos paramilitares
para enfrentar essas manifestações. E enfrentar não é bater, não, é matar mesmo. Tanto é que um grupo de estudantes se refugiaram numa igreja, essa igreja está cercada pela polícia, esses estudantes não podem sair, não estão conseguindo sair dessa igreja, são cercados, literalmente, e 2 estudantes já foram mortos aí por paramilitares que atiraram de maneira covarde nessas pessoas. Então, vamos acompanhar o que está acontecendo na Nicarágua. É muito parecido com o que está acontecendo na Venezuela. O governo de esquerda chega e tenta implementar uma ditadura, né? É o mesmo roteiro que se repete sempre que um governo de esquerda assume o poder, tá certo? Bom, por hoje é só, né? Bom jogo aí para quem for assistir, torça para a França, torça para a Croácia, mais um bom divertimento a todos. Nos vemos aí no próximo vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem, né? Deixem aí os seus comentários, é muito importante para nós. E nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.